Oi, tudo bom? Seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Clicar, tuitar, deletar, comentar, conectar, enviar, compartilhar. Sabe o que esses verbos têm em comum? Eles fazem parte de um vocabulário cada vez mais presente no Brasil de hoje. Segundo o estudo divulgado pelo Ibope Nielsen Online no último mês de outubro, o Brasil está ficou em terceiro lugar na lista de países com maior número de acessos à internet. Na nossa frente estão Estados Unidos e Japão. Como as escolas públicas brasileiras podem se conectar a essa realidade? Onde ainda precisamos avançar para que as tecnologias façam parte dos conteúdos e dos currículos. É o que a gente discute hoje no quarto programa da série Tecnologias e Currículos. A serviço de quem? No primeiro bloco, o bate-papo é com Rafael Parente, subsecretário de Novas Tecnologias Educacionais da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Ele fala sobre os impactos das inovações tecnológicas no mundo atual. Em seguida, vamos receber Dênio de Lácio, professor de Design de Games do Senac e também produtor de jogos eletrônicos. Dênio conversa com a gente sobre o papel dos games na aprendizagem de crianças e jovens. E no terceiro bloco, vamos entrevistar Vera Cabral. Ela é coordenadora da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores Paulo Renato Costa Souza. Vamos falar sobre a utilização das tecnologias na formação de professores no estado de São Paulo. Está no ar o Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola. O canal da educação. Em dezembro de 2010, os olhos do mundo se voltaram para países do Oriente Médio e do norte da África. Era o início da chamada Primavera Árabe, uma série de manifestações e protestos que derrubaram governos antes considerados inabaláveis, como o da Líbia. Mas o que esses movimentos que aconteceram nesses países têm a ver com tecnologia? Tudo. Afinal, as redes sociais e a internet foram fundamentais para mobilizar a população e para mostrar ao mundo o que estava acontecendo por lá. As mudanças sociais, políticas e culturais nesse admirável novo mundo digital são temas da nossa conversa com o professor Rafael Parente. Ele é subsecretário de Novas Tecnologias Educacionais da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Rafael, prazer recebê-lo aqui no Salto para o Futuro de hoje. Prazer é meu. A Secretaria fez uma pesquisa em parceria com o eFuturo e com o Ibope para mapear a relação dos professores e gestores da rede do município do Rio de Janeiro, que é a maior rede municipal de ensino da América Latina, com as novas tecnologias. Queria se descobrir mais como é que esses professores e gestores se relacionam com as novas tecnologias. Vamos começar falando dos professores. O que eles apontaram nessa pesquisa? Tá, em primeiro lugar a gente buscou saber dos três públicos, né? Alunos, professores e gestores, que são os três públicos que mais impactam a qualidade da educação dentro da escola, né? A gente tentou entender quão confortável eles se sentiam com a utilização da tecnologia e como que eles viam essa utilização relacionada à melhoria da aprendizagem dentro da escola, né? E a gente descobriu algumas coisas surpreendentes e outras não tão surpreendentes, né? Da nossa rede em relação aos professores, a gente entendeu que os professores estão ávidos por novidades, mas ao mesmo tempo eles precisam de mais capacitação, de mais formação, de cursos que deixem eles mais confortáveis para essa utilização. Eles ainda se sentem um pouco despreparados para utilizar, o que não significa que eles têm medo, mas sim que eles querem ser preparados para essa utilização. E em relação aos gestores, Rafael, eles já usam esses recursos tecnológicos de alguma forma ali para desempenhar o seu papel nessas escolas? Na verdade, a gente sabe que os gestores e os professores já utilizam computadores, internet, a maioria já tem e-mails, já até está nas redes sociais, mas a utilização é muito pouco relacionada ainda, ou era muito pouco relacionada, porque foi em 2010, ao trabalho que eles exerciam nas escolas e em sala de aula, por exemplo, no contato com as famílias, ou para interagir com os alunos, para um complemento do que acontece dentro de sala de aula. E aí a nossa pergunta foi como é que a gente consegue, então, fazer com que essa utilização, tanto dos alunos quanto dos professores e diretores, pudesse ser mais voltada para a aprendizagem. Certo, a gente teve acesso à pesquisa e uma das questões apontadas é que professores e gestores ainda não utilizam as tecnologias de informação e de comunicação para trocar experiências. Por quê?
Bom, a gente acha que existe talvez uma falta de estímulo para eles e talvez também porque eles, de alguma forma, diferentemente dos alunos, as tecnologias ainda são um pouco novidade, né? Então, os alunos a gente sabe que já são nativos digitais, que já são super familiarizados com os jogos, com as novas tecnologias, computadores, já pensam de uma forma diferente, já é a linguagem deles. Os professores e gestores, eles estão se adaptando, eles estão passando por uma transformação, né? Já há pesquisas que mostram que as novas tecnologias e a internet têm impactado a forma como as pessoas se relacionam, se comunicam, como a gente pensa, como o cérebro funciona, só que isso acontece muito mais rapidamente para pessoas mais jovens do que para pessoas com mais experiência de vida, vamos colocar assim. Então eu acho que é uma mistura de tempo, de aproximação, de transição, que eu acho que a gente está passando por uma transição, e talvez também de uma falta de políticas públicas por parte dos governos para que essa transição possa acontecer de uma forma mais intensa e mais confortável para esses profissionais. É legal te ouvir, porque tem a ver com a cultura digital mesmo, né? Não necessariamente com o fato deles não trocarem, né? Porque a gente sabe que professor e gestor, quando se encontra, tem sempre algo para, né, dizer, olha, minha aula foi assim, né? Na minha escola está acontecendo assim. É só aí, como você apontou, uma adaptação a esse mundo digital hoje, né? Com certeza. Agora, desde quando a gente entrou na Secretaria de Educação do Rio, a gente já via, por exemplo, em redes sociais como Orkut e Facebook, grupos de professores de educação infantil, de diretores de assistentes de creche, por exemplo, e discutindo questões relacionadas a ele, discutindo questões relacionadas à escola, ao trabalho, e outras, por exemplo, de direitos trabalhistas, entre outras, né? Então, hoje, o que a gente vê no mundo e o que a gente vê com relação às novas tecnologias, principalmente os computadores e a internet, é que as pessoas estão mais empoderadas. E está muito mais fácil encontrar pessoas que pensam de forma semelhante e que queiram se unir a gente para que a gente consiga fazer algumas mudanças que a gente acha que devem acontecer, né? Então, isso, eu não acho eu acho, assim, que eles já se falam normalmente, eles já se falavam, mas eles não olhavam muito para a prática pedagógica de sala de aula. Por exemplo, como é que eu me conecto com um aluno ou com uma família, e talvez eles tenham, na hora de responder a essa pesquisa, talvez eles tenham pensado, não, eu não uso tanto porque eu ainda não estou conectado à família ou ao meu aluno, mas eles já há algum tempo eles estão se falando nas redes sociais sobre o trabalho que eles estão fazendo e sobre a realidade na escola, né? Agora, a pesquisa também investigou a forma como esses professores que já utilizam os recursos tecnológicos faz esse uso. Quer dizer, traçando um paralelo, por exemplo, com a literatura. Uhum. Os especialistas criticam a forma como alguns professores levam a literatura para a sala de aula, porque seria uma forma instrumentalizadora da literatura, usar a literatura, um texto literário, para ensinar, sei lá, sobre o universo ou sobre a água. Em relação às tecnologias, a pesquisa chegou também nesse recorte, investigar como esses professores estão utilizando, sim, ok. Mas como? Qual a qualidade dessa utilização? A gente perguntou o que eles utilizavam e como eles utilizavam, mas a gente não foi tão qualitativamente, por exemplo, para fazer observações e perguntas para esses professores de se você usa as novas tecnologias, se você faz pesquisa, se você faz planejamento de aula para o laboratório de informática com seus alunos, etc., como é que isso é feito, né? Então a gente não chegou a esse nível de aprofundamento, mas a gente sabe que eles ainda precisam, sim, de ter mais cursos e treinamentos para que eles consigam vislumbrar até as várias possibilidades que a gente tem hoje com relação às TICs, que são as novas tecnologias. Agora, Rafael, a gente falou dos professores, falou dos gestores, vamos chegar aos alunos, né? A pesquisa mostrou que 75% dos alunos da rede aqui do município, exatamente, já possuem internet em casa, né? Que usos esses alunos fazem dessas tecnologias? Eles utilizam para seu processo de aprendizagem, ou isso ainda é algo que precisa ser incentivado nas escolas? Deixa eu só complementar que isso de fato foi muito surpreendente, porque nós sabemos que na nossa rede pública aqui do Rio a gente tem alunos, a grande maioria, a enorme maioria dos nossos alunos são de classe C, D e E, e por isso a gente assumia de forma errônea que talvez eles não tivessem acesso ou eles ainda dependessem muito das LAN houses, né? E a gente viu que a gente está completamente errado. Eles não dependem mais das LAN houses.
98% dos alunos têm acesso a computadores online todos os dias. Se não é em casa, porque aí a gente vê que 75% dos alunos têm esses computadores, eles acessam nas casas dos vizinhos ou eles dão um jeito de acessar. E, infelizmente, a gente ainda não utilizava esse acesso do aluno para a aprendizagem, né, para um complemento da atividade das escolas e para que eles continuassem um trabalho pedagógico que tivesse sido iniciado na instituição, né. Eles usam para bater papo, para ir para o Facebook, para jogar, para twittar, clicar, compartilhar, aqueles verbos todos. Exatamente, inclusive para vídeos, né? Agora um monte já tem celulares também, então gravam vídeos, colocam na internet declarações de amor para as namoradas, etc. Então já criam, já compartilham, já editam, já produzem muita coisa, mas não relacionada à atividade da escola. E é isso que é urgente que a gente consiga se aproximar dessa utilização e utilize isso para fins educacionais. Quer dizer, uma garotada apaixonada no município do Rio de Janeiro e que vocês estão querendo despertar também essa paixão para essa possibilidade aí educativa da internet. Daí vem a ideia da Educopédia, Rafael. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente mostrou já nessa semana aqui no Salto, é um portal, né, uma plataforma criada para apoiar o trabalho tanto de professores quanto o processo de aprendizagem dos alunos também. Queria que você me dissesse para a gente, todos os professores da rede têm acesso à Educopédia, os alunos também, como é que funciona? Tá. Em primeiro lugar, é importante dizer o que a gente sempre fala por aí, que a gente precisa olhar para as novas tecnologias e principalmente como é que elas podem agregar, então, ao nosso trabalho, ao nosso objetivo, né? Em primeiro lugar, a gente consegue quebrar barreiras de tempo e espaço, ou seja, a gente não precisa mais ter uma aprendizagem acontecendo só dentro de uma sala de aula e durante o tempo que o aluno está dentro dessa sala de aula, né? Em segundo lugar, a gente consegue se apropriar dessa linguagem e dessa paixão que os nossos alunos já têm pelas novas tecnologias e aumentar o interesse, aumentar a motivação, fazer com que eles consigam, por exemplo, enxergar o mundo de uma nova forma, enxergar o conhecimento e as aulas, dar um novo sentido para aquilo que a gente está colocando ou está propondo que eles olhem, que eles também se apaixonem, né? Em terceiro lugar, é muito complicado, a gente sabe, dentro da nossa realidade aqui no Rio e no Brasil, que a gente consiga customizar o processo de aprendizagem para cada um dos alunos que está ali dentro de sala de aula. Eles têm famílias diferentes, eles moram em comunidades, em bairros diferentes, eles tiveram criações diferentes e chegam até nós com conhecimentos prévios completamente diferentes. Como é que um professor dá conta de personalizar esse processo para cada um, se não com a utilização das novas tecnologias, podendo dar mais atenção para os alunos que mais precisam, por exemplo, né? Então, nesse sentido, a gente criou a Educopédia, que é uma plataforma de aulas digitais online e colaborativa, ou seja, ela está aberta para qualquer pessoa. É importante dizer que não só para os professores e alunos do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil, com apoio também do Ministério da Educação. Não precisa ter nenhuma matrícula de município para poder entrar. Não, qualquer pessoa que digitar www.educopedia.com.br tem um link ali na primeira página dizendo, entre como visitante. E depois é muito fácil, a pessoa seleciona o ano, depois seleciona a matéria e já entra direto nas aulas digitais, né? E aí os professores e os alunos têm acesso a essas aulas digitais, eles fazem uma utilização diferente. Por quê? Porque os professores, por exemplo, têm elementos ali que eles podem utilizar. Tem um plano de aula, que o objetivo do plano de aula é para que ele entenda como ele pode utilizar aqueles elementos todos que estão ali naquela aula digital, como vídeos, jogos, textos, animações, podcasts, etc., sobre, vamos supor, eu estou dando uma aula sobre Revolução Francesa, né? Então eu tenho uma aula ali com vários elementos de aprendizagem. Então o meu plano de aula, que é feito pensando no professor, explica para o professor como é que ele consegue adaptar aquela aula digital para o contexto real dentro de uma sala de aula, porque dentro das salas de aula a gente tem internet sem fio, com netbook, projetores, caixas de som e os microfones para os professores, né? Já os alunos, eles têm ferramentas que são voltadas para ele. Então bate-papo, por que bate-papo? Para ele trocar, criar, compartilhar questões com os outros alunos e com alunos monitores. Por exemplo, outros alunos que já
estão mais avançados, eles podem ajudar os alunos que têm algum tipo de dúvida, por exemplo. Tem cadernos digitais onde eles podem colocar anotações, perguntas, produção de texto, etc. Tem dicionários, calculadoras, e a gente está criando uma série de novos recursos para o que a gente está chamando de Educopédia 3.0. Ou seja, a gente já teve a primeira versão em 2010, a segunda versão agora no ano de 2011, e na terceira versão que vem no ano que vem, a gente já vai até começar a aplicar as provas do município através dessa plataforma de aprendizagem. Bom, a gente está chegando ao final, é isso, diretora? Bom, infelizmente, Rafael, chegamos ao final dessa conversa. Muito obrigado pela presença aqui no Salto para o Futuro. Obrigado, foi um Vou prazer. só repetir, aposto que você aí ficou fascinado pela ideia da Educopédia, a gente já mostrou aqui durante essa semana, mas vale a pena fazer a visita durante o intervalo ou depois do programa, se você preferir, www.educopedia.com.br. Visite, vale a pena. Já já, depois do intervalo, tem mais entrevista aqui no Salto para o Futuro. Nosso segundo convidado é o professor e produtor de games, Dênio de Lácio. Em pauta, o papel dos jogos eletrônicos na educação. A gente volta já. Estamos de volta. Neste segundo bloco a gente vai falar de um assunto que boa parte da garotada adora, os games. Só em 2010, a indústria dos jogos eletrônicos movimentou 25 bilhões de dólares em vendas só nos Estados Unidos. País que tem cerca de 91% de crianças e jovens entre 2 e 17 anos que jogam videogames regularmente, segundo pesquisa divulgada em 2011 pelo grupo norte-americano NPD, especializado em pesquisas de mercado. No Brasil, uma das questões importantes quando se fala em games é a criação de jogos que aliem entretenimento e educação. E esse é o tema do nosso bate-papo com Dênio de Lácio. Ele é professor de Game Design do SENAC e membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos, a Abragame. Dênio, prazer recebê-lo hoje aqui. Muito obrigada por aceitar esse convite do Salto. Vamos começar, a gente acabou de falar ali, o Murilo falou, você é do Conselho Consultivo da Abragames, né, Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos. Para que o nosso público e a gente também conheça melhor a associação, como é que é a atuação da associação? Então, o objetivo principal da Abragames é realmente unir os desenvolvedores de jogos para que a gente consiga ter uma representação no mercado melhor, né? Até porque esse era um mercado que até pouco tempo atrás aqui no Brasil era muito pequeno, né? Principalmente comparando com o mercado mundial. Então essa foi uma forma de se organizar uma associação, até porque hoje e já há algum tempo, desde que a associação foi criada, essas empresas conseguem participar do mercado mundial através de alguns eventos, não só para aprender, mas principalmente para comercializar os seus jogos, até antes dos mercados de móveis, né, das Apple Stores, né, das App Stores, a publicação era feita só por empresas lá fora, né? Então, mesmo para publicar um jogo no Brasil, você tinha que fazer um acordo com uma empresa estrangeira, porque ela era a única que conseguia distribuir esse jogo aqui no Brasil. É só para ficar claro para quem está assistindo para a gente, quando você fala publicar um jogo, você está querendo dizer colocar esse jogo disponível na internet. Perfeito. Na internet ou a venda de uma forma geral. Na internet até que não é tão difícil, quer dizer, eu poderia disponibilizar, mas o mercado de jogos até pouco tempo atrás, ele era principalmente formado por jogos de console, né, os diferentes fabricantes, mas jogos de console. E esses jogos de console são vendidos como os DVDs, né, e isso tinha que ser vendido em loja.
e essa publicação, esse processo de distribuição e de venda desses jogos em loja era só feita por empresas estrangeiras, e por isso as empresas brasileiras que produziam jogos tinham uma necessidade de participar desse mercado, e foi assim, e com esse objetivo principal, que a Abra Games surgiu. Ela tem um apoio do programa de exportação da Apex e da Softex, que ajudou a formar essa associação, e ela participa dos eventos estrangeiros, principalmente para estimular a exportação do desenvolvimento de jogos. Para mostrar o trabalho do Brasil, né, na criação de jogos, que também temos aí know-how nisso. Sim, né? sem dúvida. Pois é, então fala pra gente desse know-how. Qual é o panorama? Você já apontou um pouquinho que era bem difícil lá atrás. Agora, até por conta de todo esse cenário que você acaba de apontar, e também do cenário da revolução tecnológica que a gente está vivendo, da popularização de smartphones, acesso à internet, tudo isso, mudou o panorama da produção de games aqui no Brasil? Mudou completamente no mundo inteiro. Na verdade, hoje, até um pouco tempo atrás, como eu falei, a gente trabalhava principalmente em cima de consoles. Claro que com o advento da internet, né, 15 anos para cá, os jogos de internet também ficaram muito populares, né, os próprios. A gente usa uma sigla, chama MMO, Massive Multiplayer Online, que são aqueles jogos onde as pessoas entram e eles jogam simultaneamente. Normalmente são jogos que envolvem ambientes medievais, enfim, desafios, mas esses jogos já são mais recentes, né? Começaram há menos tempo do que os de console, que já eram tradicionais desde a época do Atari, na década de 80. Mas os jogos de console, de mais ou menos 2 ou 3 anos para cá, o mercado desses jogos praticamente se estagnou. Quer dizer, é um mercado muito bom, né? O mercado de jogos no mundo, a gente está falando de uma cifra de aproximadamente 40 a 45 bilhões de dólares, dependendo de quem faz essa medição. Desses 45 bilhões, hoje 1/3, até o ano passado, até 2009, 1/3 disso era online e mobile. A expectativa é que em 3, 4 anos o mercado de mobile seja metade de um valor de 80 bilhões, que é para onde esse mercado vai. O crescimento não só da receita, mas principalmente das pessoas que jogam, né? O mercado de consoles, a gente falava de 50 milhões de jogadores, isso mundialmente falando. No Brasil sempre foi muito menor, menos de 1% disso. Mas isso é porque é bem caro aqui. Era muito caro aqui, né? Agora isso também já está mudando. Mas principalmente os jogos de console que faziam isso. Com o mercado online e com o mobile agora, a popularização disso trouxe outros tipos de jogadores. Hoje a gente já fala de 500 milhões de jogadores no mundo, né? Então é outro mercado. O Facebook, né, que é uma rede social, tem hoje 700 milhões de usuários e 500 milhões deles jogam algum tipo de jogo dentro de uma rede social. Então a gente está falando de um mercado que ficou 10 vezes maior. E a grande vantagem para as empresas brasileiras é que é o mercado que a gente mais se adapta, que é o mercado que a gente tem como concorrer com os estrangeiros. Por quê? Porque não são produtoras grandes. As produtoras de console, um jogo de console hoje, um blockbuster de console, a gente trabalha com 100 milhões de dólares para produzir. Coisa que aqui no Brasil nunca acontecer. Um jogo menor, um jogo de mobile, tem outro tipo de característica. Quando você chama mobile, você está chamando também os jogos pelo celular, como a gente falava antes no intervalo, né? Exatamente. E nos tablets, é isso? Exatamente. Tudo que for dispositivos móveis, a gente usa essa expressão de mobile, mas ele incorpora todos os dispositivos. E pensar que tudo começou com a Atari lá do nosso tempo. Não joguei Atari. O Atari acabou em 82, Atari, então não. você imagina o que foi. Agora vamos falar, Dênio, dos games educativos. Nosso foco aqui nessa semana, nesse programa de hoje. Eles já são uma realidade no Brasil ou ainda há resistência a essa forma? É uma forma de aprender, né? Na verdade, eu acho que não tem nenhum tipo de resistência. Acho que o interesse é enorme, tanto dos alunos quanto das instituições de ensino, né? Todo mundo busca esse modelo. O que a gente talvez não tenha encontrado exatamente, quer dizer, isso olhando de uma forma geral, é que formato que esse jogo tem. A gente já sabe, por exemplo, e existe uma teoria que fala que 80% dele tem que ser divertido, né? Então, antes dele ser educativo, ele tem que necessariamente ser divertido. Se ele não for divertido, eu não vou nem descobrir o que ele educa, porque ninguém vai querer jogar. Porque você também seria um contrassenso, um jogo em que, né, que não é divertido, não é legal, você não vai parar no meio. Mas a gente começou assim, quer dizer, lá atrás, os jogos educativos, e hoje ainda essa palavra acabou se tornando uma palavra até um pouco não tão bem-vinda, exatamente porque eram jogos que praticamente
digitalizavam a lição de casa. E essa não era a graça, não tinha nenhuma graça nisso, né? Então a imersão que um jogo é capaz de trazer, ela tem que ser aproveitada para que você possa, quando você estiver ensinando, que o jogador não perceba que ele está aprendendo. Ele vai saber que ele está aprendendo, mas ele vai descobrir que ele aprendeu, mas ele não vai perceber na hora que ele está aprendendo. Então, esse seria o formato ideal dos jogos. Agora, recentemente, agora em novembro, foi publicada uma pesquisa pela Universidade de Michigan, que fez um estudo com 800 crianças, na verdade 800 crianças e adolescentes do mundo inteiro, né, incluindo a África, todos os continentes, e eles fizeram esse estudo em cima de tecnologias digitais de uma forma geral. Então, o uso de internet, o uso de computadores, uso de dispositivos móveis, e eles conseguiram ir de games. Eram 4 áreas principais. E eles conseguiram, através de uma avaliação de criatividade, descobrir que os jogos, diferente dos outros 3, conseguem aumentar a criatividade dos jovens. Mas o mais interessante não é nem só isso, é que isso independe do gênero do jogo. Então, quando você comentou do que tipo de jogo é esse educativo, quer dizer, a primeira coisa é que qualquer jogo, mesmo os mais violentos, e os que os pais odeiam e têm medo, eles também educam, eles também aumentam a criatividade das crianças, mesmo não passando a mensagem que a gente quer que passe, mas eles, mesmo assim, eles ainda conseguem estimular a criatividade das crianças. Uma tendência para os jogos, ou uma tendência para a educação nos jogos, é se aproveitar de jogos já existentes, jogos de entretenimento, e o professor, porque a presença do professor não é dispensável, ele conseguiria usar esses jogos e fazer com que eles fossem, usar o lado educativo desses jogos, né? Então não é só a criação de um jogo novo, mas sim usar o que já tem hoje existente. Você tem exemplos de games que contribuem para a aprendizagem, Daniel? Olha, de uma forma geral, jogos, se você usa um conhecimento matemático para você descobrir, ou um conhecimento de física, ou eventualmente de história, né? Hoje em dia você tem jogos, eu posso falar de um jogo específico, o Assassin's Creed, por exemplo, é um jogo que você é um assassino e você tem que eliminar algumas pessoas do jogo. Um jogo super violento, mas ele se passa na época renascentista. Então você tem muito conhecimento, quer dizer, ele apresenta dentro do jogo uma série de conhecimentos artísticos mesmo, quer dizer, do cenário, de como a própria geografia do local. Então, isso é um ponto interessante que é o que você dizia, desculpa te interromper. Claro, fica à vontade. Esses jogos que são mais violentos e são polêmicos, são muito combatidos por pais, como você apontou, por educadores, como a Bárbara também lembrou. Mas é interessante, você ressaltou a importância da mediação, da presença do professor ali, porque é importante sim investigar um pouco o que tem além dessa violência também, né? Exatamente. Quer dizer, muitos jovens e muitas, até crianças, dependendo do jogo, estão tendo acesso a uma série de informações por conta desses jogos que estão ali implícitas. Claro que toda a questão da violência a gente pode, enfim, problematizar, mas há uma série de outras informações que estão ali no background e que essas crianças estão acessando. Porque muitas vezes a criança não vai estar no foco na violência, vai estar no que está no entorno. Exatamente. Na verdade, ela vai acabar absorvendo as duas coisas, né? E acho que o papel dos pais ou dos educadores é o mesmo, quer dizer, de realmente mostrar para a criança que, independente o que é certo e o que é errado, né? Então, se é na vida real ou se é no mundo virtual, é importante que a criança seja direcionada para isso. Agora, o que eu acho mais interessante e o recado que a gente dá é que principalmente não só os professores, mas os pais têm que conhecer mais os jogos. Então, quando eu sou procurado por um amigo ou uma pessoa do meu relacionamento que fala, meu filho não passa a noite inteira jogando, eu estou desesperado, ele não faz mais nada, não come, não estuda, não sei o quê. E o jogo é uma porcaria, porque só vejo sangue, porque só vejo... A primeira coisa que eu falo é assim, você já jogou? Né? Essa é a mensagem. Se você jogar, a sua crítica vai poder influenciar o seu filho ou o seu aluno. Agora, se você não jogar e criticar sem saber, ele nem vai considerar essa crítica, porque você está falando de alguma coisa que você não conhece. E ele sabe que você não conhece. Né? Qualquer criança, mesmo pequena, ela sabe perceber que você está falando sem conhecimento. E ela não vai levar em consideração aquilo. Então, a mensagem é exatamente essa. Não só dos professores têm que conhecer mais os jogos, têm que conhecer mais o vocabulário que as crianças utilizam, crianças e jovens nos jogos, para que aí sim você conseguir ter algum
nenhum tipo de diálogo. Agora, Deni, a gente falou na abertura, você é professor do curso de graduação em jogos do Senac, né? E você está responsável pelo desenvolvimento de um jogo para o curso de hotelaria, que também é um bom exemplo aí de como é que o jogo pode ser utilizado aí, ou, enfim, faça parte de um processo de aprendizagem num curso como esse. O jogo simula a administração de um hotel. Como é que é esse jogo? Então, os jogos para capacitação profissional são jogos muito, hoje, são tratados, a expressão que se usa mundialmente é de serious games, e esses jogos hoje são cada vez mais avançados, né? Desde dos grandes simuladores, e hoje com tecnologias tridimensionais, enfim, com controles gestuais, isso é muito utilizado. No caso específico do jogo de hotelaria, ele é um jogo que ele ajuda, ele é usado em conjunto em aula, ele não é um jogo usado só para o aluno jogar sozinho. Na verdade, ele é um jogo que foi feito onde os alunos de uma mesma sala de aula conseguem escolher um hotel dentro de 55 possibilidades e adquirem esse hotel e administram esse hotel. Como que eles administram? Definindo o valor de tarifas, definindo o investimento que eles vão ter em marketing, definindo quanto que eles vão fazer de manutenção preventiva, o salário dos funcionários e quantos funcionários eles vão ter por apartamento, a gente chama de unidade hoteleira. Enfim, eles acabam fazendo o papel de um gestor e são avaliados como um gestor, são avaliados em cima da performance do hotel. Quer dizer, baixar a tarifa e trazer muita gente não ganha o jogo, porque você vai ter uma queda na sua receita e provavelmente você não vai ter uma boa administração do seu empreendimento. E o jogo termina exatamente no final do semestre, quando o professor avalia quem conseguiu ter a melhor performance. E a reação desses estudantes? Então, o jogo está sendo terminado agora, está em testes, né? A gente, dentro do Senac, a gente tem a unidade de águas de São Pedro, o Centro Universitário de Águas de São Pedro, que a gente está fazendo os testes com esses alunos. Então, esse jogo não entrou ainda, ele está previsto para entrar no próximo semestre, já na carga, mas a gente já usava uma planilha Excel. E a competição, sempre nessa idade, é perfeita, né? Quer dizer, o fato de você não ser... Você não está jogando só contra o jogo, ou contra o mercado, mas você está jogando contra o seu colega de sala. E na graduação, onde você sabe que daqui a pouco você vai ter que arrumar um emprego e você ter um desempenho melhor no jogo, pode servir de ponto para que você seja empregado e o seu colega não, isso traz um efeito muito multiplicador em cima do jogo, do interesse. Dani, a gente está bem no finalzinho dessa conversa. Alguns professores que estão nos assistindo podem pensar que é só então botar todo mundo para jogar ali um game qualquer que o processo de aprendizagem vai se dar. Nessa conversa você já disse que não é bem isso, que o papel do professor é fundamental. O professor chegou a dizer que o professor é insubstituível ali nesse momento. Qual é? É indispensável. Qual é o papel? Qual é esse papel? Eu acho que o papel com o uso não só de jogos, mas de tecnologia como um todo, o papel do professor não mudou, ele tem que ser próximo ao aluno, né? Então, diferente do que a gente fala, de que as tecnologias conseguem fazer o ensino à distância, na verdade a proximidade, a tecnologia consegue ter a proximidade e trazer o professor mais perto do aluno, e é isso que ele precisa estar lá do lado para ser um tutor, alguém que direcione o interesse, direcione o conhecimento. Continua sendo igual das outras décadas. Dani, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Bom, fim do segundo bloco. Depois do intervalo, tem mais entrevista aqui no Salto para o Futuro. Nosso próximo bate-papo é sobre a utilização das tecnologias na formação de professores no estado de São Paulo, com a professora Vera Cabral. A gente vai lembrar dos games do nosso tempo e o Salto para o Futuro volta já.
Salto para o Futuro está de volta e nesse bloco o assunto é formação continuada de professores da rede estadual paulista. Em 1 ano e meio de criação, 85 mil professores já passaram pelos cursos oferecidos pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores Paulo Renato Costa Souza, a EFAP. E a nossa conversa agora é com a coordenadora da EFAP, a professora Vera Cabral. Vera, é um prazer recebê-la aqui no Salto para o Futuro de hoje. Vamos começar falando, apresentando a EFAP para o nosso público. Como é que surgiu a ideia da escola? Bom, a ideia da escola surgiu a partir do diagnóstico de que a gente precisa estar muito perto do professor e das equipes gestoras da rede estadual de educação o tempo todo. São Paulo é um estado grande, tem 645 municípios, nós temos 5.300 escolas, 4.500.000 alunos e 220 mil professores, mais 40 mil servidores da secretaria. Então é um universo muito grande. Como a gente pode dar conta de todas as necessidades de formação num contexto em que a gente tem que melhorar tanto a qualidade da educação quanto a questão da gestão, que vai contribuir também para a melhoria da qualidade da educação. Então a gente tinha certeza de que é necessário a gente acompanhar a escola e o trabalho dos professores, dos gestores e de todas as equipes da secretaria fortemente. Não é só com um curso de formação continuada por semestre que a gente vai ter e a gente ficar naquela dúvida se a gente tira o professor da escola para fazer formação ou se a gente mantém o professor na escola e não faz formação. Então daí surgiu a ideia, primeiro, de centralizar todos os processos de formação continuada, buscando a efetividade deles e de usar tecnologias para esse processo de formação. Ficou faltando dizer também que a gente também tem uma aposta, é que a gente usando tecnologia nos processos de formação, a gente faz com que os professores entendam o que a gente diz quando se fala da questão da adoção da tecnologia em sala de aula. Eu sempre brinco que a gente nunca aprende a usar nem Word, nem Excel, nem nada, se a gente faz curso. Mas então a gente precisa ver na prática como é que isso funciona, a gente precisa aprender a usar. E assim é com o professor com relação ao uso da tecnologia. Como você já apontou aí, o objetivo é formação continuada, né? Não só para professores, pelo que você falou aí, gestores também, né? Como é que está estruturada a escola, organizada a EFAP? Bom, a EFAP nasceu dentro da estrutura antiga da secretaria. Nós temos um atual decreto que reestrutura a secretaria como um todo e então a EFAP já entra aí dentro dessa estrutura. Ainda bem que a gente nasceu antes, porque agora está todo mundo se movendo, correndo dentro da secretaria para se reestruturar e a gente já nasceu dentro do desenho da nova estrutura. Mas a EFAP é uma coordenadoria, são 5 coordenadorias, a EFAP tem esse status de coordenadoria dentro da secretaria. Por que isso? Porque ela é um órgão de linha, de frente. E o fato dela ser uma coordenadoria reflete a importância que é dada à formação continuada, no nosso caso, porque em São Paulo a questão de professores sem formação inicial é absolutamente residual. Então a gente tem que trabalhar mesmo na continuada. Mas que passa pela valorização do professor e também de todos os quadros da secretaria. Porque a gente sempre coloca que a valorização do professor passa por salário, passa por uma carreira digna e uma carreira positiva e passa também pelo aperfeiçoamento profissional, assim como em qualquer outra profissão. Então, a criação da escola, ela vem ao encontro desses objetivos como um todo e trabalha fortemente com a valorização profissional no sentido de dar melhores condições de trabalho a todos os integrantes da rede estadual. São esses professores, então, que participam da formação continuada na EFAP? Bom, se a gente for falar de professor, é o universo dos 225 mil professores que participam dessas atividades da EFAP. Agora, vocês atuam em 2 frentes, né? Você contava pra gente antes no intervalo, antes da sua conversa começar, da nossa conversa, que tem os professores que ingressam e os professores que já estão atuando, né? Como é que funciona aí? Isso funciona por determinação de uma lei muito recente no governo do estado, que define que para o ingresso nas carreiras do magistério, é necessário que se faça um concurso tradicional, que é a prova, depois tem uma prova de títulos e tem uma terceira etapa, que é um curso na escola de formação. Bom, esse foi um grande desafio, porque esse curso tem 360 horas e a gente tinha que fazer esse curso
para um monte de gente. Quer dizer, a primeira chamada do concurso foi para 10 mil pessoas. E o curso aconteceu no segundo semestre do ano passado para essas 10 mil pessoas. São pessoas que estavam pelo estado inteiro e a lei determina que seja um curso de 360 horas. Então o desafio foi montar toda a estrutura para dar conta desse curso, que é montar o ambiente virtual de aprendizagem, usar todos os recursos, tentar fazer um curso à distância que fosse realmente um curso com bastante interatividade, que desse condições que o candidato a professor da rede estadual, ali no caso, tivesse a possibilidade de, na sua casa ou onde quer que ele estivesse, interagir com os conteúdos e efetivamente aprender o que estava sendo ali colocado e trabalhar com essas pessoas dispersas no estado como um todo. Então isso foi um enorme desafio e que a gente venceu. Foi muito legal isso. E o que foi mais interessante é que o curso foi muito bem avaliado. Então esses 10 mil candidatos responderam à pesquisa, a gente teve 82% de resposta voluntária, o que é absolutamente fantástico em pesquisas dessa natureza. E em todas as questões que a gente colocava sobre a validade de ter sido feito aquele curso, as respostas eram muito afirmativas, sempre em 90%, acima de 90%, considerando que o curso tinha sido muito positivo, que acrescentou em termos de conteúdo, que acrescentou em termos de prática, que acrescentou no sentido de que ele se sentisse mais preparado para entrar em sala de aula e assim por diante. Bom, sim, faltou completar que então essa é uma das nossas frentes de atuação, mas a gente também atua com os professores e com os demais funcionários que já estão lá, né, dentro da rede. Vera, eu vou fazer o papel de advogado do diabo Claro. aqui, pensando em quem está nos assistindo. Você disse há pouco, assim, logo na primeira resposta, se eu não me engano, a gente não aprende a usar as tecnologias fazendo curso, a gente aprende usando. A gente Isso. não aprende usando Word e tal, a gente aprende Isso, usando. isso. E aí depois você falou de uma proposta de um curso, que foi muito Sim. bem avaliado, como você acaba de apontar. Qual é o diferencial, então, dessa proposta? A gente sabe, claro, que os cursos são necessários, porque a gente está falando de formação contínua de profissionais que já estão aí atuando, por exemplo, no caso desse perfil. Qual é o diferencial dessa proposta? Bom, quando a gente está falando em formação continuada, quer dizer, curso é o nosso grande instrumento. Qual é o diferencial? A secretaria e todo mundo, eu acho que atualmente faz isso, faz curso de tecnologia. Então o professor vai lá e faz um curso de tecnologia para ele aprender a usar o computador, para ele aprender a usar o e-mail, para ele aprender a usar mesmo tecnologias em sala de aula. É a isso que eu me refiro. Então a gente percebeu que o fato do professor fazer um curso específico de tecnologia não implica que ele use tecnologia em sala de aula. Eu acho que isso é uma situação muito corriqueira, que não acontece só com o professor, acontece conosco em geral. Quer dizer, entre você aprender alguma coisa e você levar para o seu ambiente de trabalho, tem uma diferença muito grande. Então, o que a gente aposta? A gente aposta que ele fazendo cursos onde ele é obrigado a usar recursos de tecnologia, ele aprenda a aprender com tecnologia. E o fato dele aprender a aprender com tecnologia acaba dando pistas para eles de como ensinar usando tecnologia. E é isso que a gente tem visto. Quanto mais a gente trabalha, a gente também está num processo de aprendizagem, a gente vai desenvolvendo os cursos, a gente vai criando esses momentos, a gente vai criando as possibilidades dele se enxergar utilizando a tecnologia, as tecnologias que estão disponíveis. E a gente tem demandas de que os cursos fiquem abertos para que eles possam usar em sala de aula, e assim por diante. Então a gente tem visto que os professores que passam por esse tipo de curso, eles acabam tendo mais interesse e mais possibilidade de levar o uso da tecnologia para dentro da sala de aula. É essa a diferença. Você acabou de dizer, o professor que passa por esse tipo de curso. Que cursos são esses? Um professor que entra, que vai participar, né, que já está atuando ou que vai entrar na rede, ele frequenta que tipo de curso? Bom, primeiro, antes de entrar na rede, então ele tem esse curso de 360 horas que ele é distribuído em duas etapas. Uma primeira etapa que trata de conteúdos gerais, que são conteúdos afetos ao dia a dia da escola, práticas pedagógicas, bons exemplos e metodologias. E uma segunda etapa que diz respeito ao currículo do Estado de São Paulo, porque ele precisa conhecer o que é o currículo e que são os materiais de apoio à implementação do currículo. Então esse é o curso que a gente chama curso de ingressantes, tá?
Bom, uma vez que ele ingressou dentro da carreira da rede pública estadual, ele pode fazer N cursos, que a gente tem uma grande variedade de cursos. Mas o que a gente tem são cursos de grande duração, principalmente. Temos cursos de menor duração com objetos mais específicos, mas a gente tem trabalhado bastante com cursos de 360 horas de especialização. E nesse percurso, a gente tem algumas coisas muito interessantes. Nós firmamos parcerias com as 3 universidades estaduais paulistas e a gente tem, por exemplo, um programa muito grande, muito intenso, que a gente já teve 10 mil pessoas se formando agora, que estão apresentando o TCC, e a gente tem outras 15 mil pessoas que estão ingressando agora. Então, os nossos volumes são grandes. E que vem sendo desenvolvido em parceria da Secretaria com as 3 universidades. O que tem sido uma experiência excelente, tanto para a nossa Secretaria quanto para as universidades, porque a gente troca as experiências. A universidade tem muita coisa importante para trazer para a rede e a rede também tem muita coisa importante para ensinar para a universidade. Então, dentro desse clima, esses cursos têm sido, assim, primeiro um grande desafio, segundo, uma grande recompensa para nós e para as pessoas que fazem. Então, é isso, a gente tem cursos de menor duração, como eu já disse, que tem foco muito específico, mas a gente tem por objetivo acompanhar as equipes escolares e os professores o tempo todo durante a trajetória profissional dele. E as tecnologias que a gente usa, na verdade, acho que era isso que você ia perguntar na sequência. Já se antecipou. Tá bom, então pergunta que aqui eu respondo. Então, os cursos utilizam diversos recursos tecnológicos, né? As redes sociais, por exemplo, são tão populares hoje no Brasil, elas fazem parte desses cursos também? De que forma? Bom, nós temos aqui 2 vertentes de como a gente trabalha. Primeiro, a gente tem um conjunto que diz respeito a cursos. Então, a gente trabalha com um sistema de videoconferências que a gente tem salas nas 91 diretorias regionais que a gente tem distribuídas pelo estado como um todo, onde a gente tem interatividade direta pelo equipamento de videoconferência. Mas a gente também pode transmitir por esse equipamento por streaming, então é acessível a todos. E a gente tem um ambiente virtual de aprendizagem. E esse ambiente virtual de aprendizagem foi desenvolvido segundo as nossas necessidades, ou seja, que ele precisa permitir toda a interatividade, precisa permitir que a gente tenha tudo ali dentro, que se possa colocar vídeos, animações, acesso a hiperlinks, acesso a várias possibilidades de jogos e de variedades que façam com que o curso à distância seja interessante. Eu queria dizer que, assim, a gente precisa pensar em usar a tecnologia naquilo que ela traz de novo, naquilo que ela traz de bom. A gente não pode simplesmente repetir o que já vinha sendo feito colocando tecnologia. Acho que isso é uma coisa importante na qual a gente bate bastante, que seja para a formação de professores, seja para dentro da sala de aula, a tecnologia não veio aqui para simplesmente substituir o que já vinha sendo feito. Por exemplo, levar os alunos para o laboratório de informática, fazer um ditado no Word. Pois é, resolver uma equaçãozinha que a gente podia colocar no quadro passar um PowerPoint como se fosse o quadro negro. Pois é, então, não é disso que a gente está falando quando a gente está dizendo de introdução de tecnologia dentro da sala de aula, introdução de tecnologia na escola. Nós estamos falando de usar efetivamente aquilo que pode trazer de alavancagem para a gente utilizar no processo de ensino e no processo de aprendizagem. Não é? Vera, a gente está já no finalzinho, mas eu acho que dá tempo de você falar, obviamente, dos impactos desse processo de formação continuada na sala de aula. Vocês já avaliaram isso? Como é que Bom, a gente não tem avaliação porque isso é muito recente. A Escola de Formação foi criada em meados, quer dizer, ela tem um decreto em meados de 2009, a gente começou a se organizar com toda essa infraestrutura e a gente começou a operar mesmo no segundo semestre de 2010. Agora a gente tem avaliações de percepção, até porque falar em avaliação de impacto é muito complicado, a gente teria que isolar todas as demais variáveis, então a gente tem assim avaliações de percepção do que isso significa. E a gente tem avaliações muito positivas a respeito do fato da gente trabalhar prioritariamente com equipes escolares, da gente trazer formação para grandes contingentes de pessoas que estão dentro das escolas e que a gente também trabalhe
constantemente com as equipes como um todo. Então, o impacto acho que dá para falar só bem mais para frente, mas percepção e boa avaliação dos nossos usuários, que são os professores e os gestores, a gente tem notícias são muito boas nesses positiva. aspectos. Os impactos a gente fala numa próxima oportunidade, então. Isso mesmo. Vera, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Vera. E assim a gente encerra mais um Salto para o Futuro, mas amanhã tem debate sobre tecnologias e currículos. Se você tem alguma dúvida ou comentário sobre o tema desta semana, não perca tempo. Escreva agora mesmo para salto@mec.gov.br. Ou, se preferir, ligue para 0800 282 6757 e fale ao vivo com a gente. Então está combinado, a gente espera por você amanhã ao vivo às 7 da noite aqui no Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola. O canal da educação. Tchau. Tchau.